Boa tarde. Agora nós vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos relembrar conto de mistério. Vocês tiveram nas aulas anteriores aulas falando sobre o gênero conto de mistério. Conto de mistério é uma narrativa curta, é escrito em prosa, em parágrafos. O que quer dizer isso? É uma narrativa que não é escrita em verso, como o poema, a poesia. Então, é escrito direto, em prosa, em parágrafos. É um texto ficcional ou fictício, quer dizer, não corresponde à realidade. Até pode parecer com fatos reais, com coisas do cotidiano, mas são histórias criadas. Tem poucos personagens, poucos ambientes, pois se trata de um texto curto. Num texto curto não tem condições de ter muitos personagens e muitos ambientes. O mistério é tudo que tem causa oculta, desconhecida, possui um segredo que instiga o leitor a querer saber o que está acontecendo. Suspense é o artifício que visa retardar momentaneamente a ação daquele momento crucial. Para o leitor, cria uma expectativa, ele quer saber o que está acontecendo, fica imaginando, fica ansioso, tem angústia, aflição, ele fica aflito para saber. Os principais tipos. Suspense sobrenatural é aquilo que foge da realidade, com seres inexistentes, como sereias, gnomos, lobisomem, seres que existem na nossa imaginação. Podem ser também suspense policial, que é de natureza investigativa, como, por exemplo, investigar um crime, que geralmente, quando você começa a ler, vai tendo as pistas e o final é um grande mistério e, às vezes, as pessoas que estão lendo nem imaginam o desfecho que tem. A apresentação. A apresentação do conto de mistério faz a descrição do ambiente e as características dos personagens. Quando você está lendo, a descrição faz com que você se transporte para aquele lugar. Você fica imaginando, era um castelo, era uma noite de lua cheia, um castelo em ruínas. Então, transporta o leitor na imaginação, ele vê aquele ambiente. Então, essa é a descrição do ambiente e as características dos personagens. Aquele homem mal encarado, vestido de preto, com os olhos vermelhos. Então, todas são as descrições mínimas que levam o leitor a imaginar quem é que cometeu alguma coisa ou que tipo de mistério é aquele conto. Complicação ou desenvolvimento, quando surge o problema. Estava no apartamento à noite, quando, de repente, as janelas começaram a bater. Então, aí surgiu um problema. Clímax é a parte onde o suspense é maior. E logo em seguida vem o desfecho, que é a conclusão do conto de mistério. Foco narrativo. O foco narrativo dos contos podem ser na primeira pessoa, onde o narrador participa da história. Primeira pessoa, vocês sabem. Primeira pessoa, eu, ou nós. Eu, primeira pessoa do singular. Eu estava num acampamento, primeira pessoa do singular. Nós estávamos num acampamento, primeira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, onde o narrador não participa da história, ele é um narrador observador. Ele observa e conta uma história que aconteceu com outros personagens, ele não faz parte da história. Terceira pessoa pode ser ele no singular ou eles. Ele, de repente, caiu numa noite escura. Eles caíram em uma noite escura, num poço sem fundo, alguma coisa desse tipo. Então, o foco narrativo pode estar na primeira ou na terceira pessoa. Era isso mesmo. Agora, eu vou ler
um trecho de um conto de mistério. Vocês vão prestar atenção e, a partir desta leitura, vocês vão responder as perguntas no link que vocês vão receber. A rua estava deserta, na noite fria e encoberta pela névoa. Tomás e seus irmãos caminhavam a passos largos. Apertavam o passo sempre que se aproximavam do velho casarão. Nesse momento, um grito cortou o silêncio da noite. Bia estancou, paralisada de medo. Curiosos, Tomás e Davi puxaram a irmã e se aproximaram do portão. Esse casarão é mal assombrado, sussurrou Davi, tentando esconder. Eu não acredito em assombração, falou Tomás, o mais velho dos três. Outro grito. A voz lamuriosa vinha, provavelmente do porão. Quem será? Por que está gritando? O que vamos fazer? Disparou Davi, bombardeando os irmãos com perguntas e mais perguntas, como se eles soubessem mais do que ele. Ainda assustada e sem prestar atenção às perguntas do irmão, Bia disse: acho melhor irmos para casa. Mamãe deve estar preocupada com a nossa... A menina não pôde completar, pois uma mão grande e peluda calou-a e sorrateiramente levou-a para os fundos do casarão. Tomás e o irmão estavam tão distraídos com os gritos que não perceberam. Bom, nossa aula termina por aqui. Vocês prestem bastante atenção, ouçam novamente a parte do conto e respondam as questões. Não se esqueçam da recomendação da leitura da árvore de livros.